Olha aí, né, pessoal, que coisa. Eu acho que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está precisando fazer um exame de vista e colocar uns óculos, porque ele está enxergando confiança onde ninguém vê. Nas palavras dele, ele participou daquele programa Conversa com o Presidente, aquela live que o Lula faz para imitar o Bolsonaro e que ninguém assiste, não é? Então ele fez lá uma participação falando de alguns temas econômicos e tudo mais. Claro que colocaram ele ali para limpar a barra do ministro da Fazenda, para dizer que ele e o Lula não estão brigados e etc. Mas uma das coisas que o Fernando Haddad disse, então, nessa sua participação na conversa com o presidente aí, é que o mundo está olhando para o Brasil com confiança, né? Olha, você acredita que os mercados internacionais, com a vitória do Javier Milei aqui do lado, hein? Com a vitória dele recente aqui, você acha que os mercados internacionais estão olhando para o Fernando Haddad, para o Lula, estão sentindo confiança em trazer os seus recursos aqui para o Brasil, para investir por aqui? Pois é, né? Vamos dar uma olhada nessas afirmações do Fernando Haddad, tentar entender o que ele acredita ser essa confiança do mercado internacional no Brasil. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Haddad disse o seguinte aqui: o mundo está olhando para o Brasil com confiança, que era a confiança que o presidente havia construído ao longo de seus 8 anos de governo, né? Ele parece esquecer que o mundo inteiro sabe o que foi o governo Lula. Todo mundo se lembra do que foi a roubalheira do governo Lula e também da crise econômica que o Brasil passou por conta dos governos petistas, né? Então todo mundo estava lembrando disso, todo mundo estava ciente do que aconteceu no passado. Então, assim, ele dizer que o mercado lembra com um certo saudosismo, com uma certa saudade, vamos dizer aí, dos 2 primeiros anos do primeiro mandato do Lula, ok, porque ele estava fazendo a coisa direitinho até lá. Mas dizer aqui que o mercado está com saudade, tá, uma confiança que tinha lá atrás nos 8 anos do governo Lula, de forma alguma. E ele muito sabiamente aqui, o Fernando Haddad, faz questão de excluir o tempo que a Dilma Rousseff foi presidente do Brasil, né? Deixou de fora dessa conta aí, porque realmente não dá para falar de confiança do mercado com o governo Dilma Rousseff, né? E aí o Haddad, durante a live, falou da questão do dólar, que tem ficado abaixo de R$ 5 em vários momentos neste ano, né? Importante aqui, ele esqueceu de mencionar que quando o Lula abre a boca para falar bobagem, geralmente o dólar ultrapassa essa barreira com facilidade, conforme aconteceu poucos dias atrás, algumas semanas atrás, né? Ele falou aqui que a taxa de desemprego está no menor nível desde 2015 no terceiro trimestre. Isso é uma verdade, mas eu mencionei também o fato, fiz um vídeo sobre esse tema, né? Eu mencionei o fato de que isso não se deve à competência do governo Lula, porque isso é algo cumulativo, o desemprego vai caindo ao longo dos anos, ao longo dos mandatos. Isso tem acontecido de forma recorrente, né, no Brasil há um bom tempo já, e de fato a criação de empregos está menor no governo Lula do que esteve durante o governo Bolsonaro. Então esses números aqui são enganosos, né? E também a questão da taxa Selic, que já sofreu uma redução de 1,5 ponto percentual em 2023. Novamente, nada disso aqui se deve à capacidade econômica do Fernando Haddad e do Lula. Ele coloca isso na mesa, tudo bem, ele está falando aqui da confiança do mercado internacional, então é a confiança de forma geral, não na atuação de um ou outro agente político, né? Pode-se entender isso, a não ser que você ouça o que o Fernando Haddad disse de fato, ou leia aqui o que ele falou, né? Olha só, importa quem comanda o país, importa a mensagem que a pessoa passa para os investidores e os trabalhadores, né? Isso aqui é uma coisa completamente absurda que o Fernando Haddad está falando. Claro que é um discurso ensaiadinho, uma coisa previamente preparada para dizer que ele e o Lula estão em uma sintonia que eles não têm, eles não estão nesse grau de sintonia absolutamente. A gente tem acompanhado as notícias a esse respeito aqui e principalmente, não importa o que a mensagem que a pessoa passa para os investidores. Fala sério, o Lula tem passado mensagens péssimas para os investidores, de diversas formas, de maneira geral, relativizando a propriedade privada, questionando aí também a necessidade de você ter uma meta de inflação muito bem estabelecida. Ele falou claramente que o Brasil aguenta 2 dígitos
de inflação, falou que não vai ter meta fiscal, falou que quer gastar muito dinheiro. Enfim, a mensagem que o Lula está passando para o investidor estrangeiro é um terror. Se existe algum grau de confiança hoje no Brasil, esse grau de confiança se deve, em primeiro lugar, ao pessoal acreditar que o Fernando Haddad é uma coisa diferente. De certa forma, ele é, só que ele não manda absolutamente nada, né? A Gleisi Hoffmann, inclusive, deixou claro que quem manda é o Lula e apenas ele. E também o pessoal tem confiança no Campos Neto e em outros agentes aí que ainda conseguem agir de forma independente do governo Lula. Por pouco tempo, infelizmente, e a coisa aí vai mudar, né? Mas cinicamente o Fernando Haddad, fazendo a questão de desprezar tudo isso que eu falei, esquecer dos fatos, ele disse que o que a gente está vendo é que as mensagens que o presidente Lula tem passado tem gerado um ciclo de confiança, né? Olha só, o ciclo de confiança nas bobagens, nas besteiras que o Lula tem falado. Se o pessoal tem confiança de alguma coisa ouvindo o Lula, é que ele vai botar o Brasil dentro do buraco mais uma vez, né? Então, aqui, o Haddad também fez questão de colocar a culpa no Bolsonaro, a culpa aí da economia brasileira não está caminhando muito bem, o que também é falso, também é mentiroso. O começo do governo Lula foi muito tranquilo, o primeiro semestre, resultados econômicos muito positivos que são herança total do governo anterior, do governo Bolsonaro, com Paulo Guedes no comando da pasta da economia, um governo que trabalhou muito bem no ano passado, a gente acompanhou essas informações aí, houve corte de impostos com aumento de arrecadação, curva de Laffer nos explica isso aí, esse fenômeno, e o Estado brasileiro, né, o governo, a União, terminou com um superávit primário, coisa que não acontecia há muito tempo. Então a casa estava toda arrumadinha, né? Porém aqui, o Fernando Haddad diz que eles estão tentando colocar ordem no orçamento federal. Ele disse aqui que o Bolsonaro gastou dinheiro por conta de questões eleitoreiras, né? Acho que ele falou isso em algum momento aqui, não achei exatamente do que se trata, mas ele falou aí que o Bolsonaro gastou muito dinheiro e agora eles precisam reverter a situação, também fazendo questão de esquecer que o governo Lula tem muito mais ministérios do que o governo anterior, está gastando muito mais e tem promessas de gastar muito mais dinheiro do que o Bolsonaro, né? Não adianta nada apontar para supostos erros passados se você quer repetir esses erros agora no presente, né? Fernando Haddad traz também a questão do programa Desenrola aqui, dizendo que 7 milhões de pessoas quitaram as suas dívidas com esse programa. Ele também falou disso aqui lá no Conversa com o Presidente ali, e eles imaginam, né, o pessoal do governo federal, que essa plataforma Desenrola vai atingir até 30 milhões de pessoas. Inclusive parece aqui que vai ter um mutirão, né, o dia D do Desenrola, no dia 22, que provavelmente é o dia que você está assistindo esse vídeo. Estou gravando na noite do dia 21, né, que foi o dia exatamente que ele falou com o Lula, na terça pela manhã. Então, basicamente o que o Haddad fez foi um monte de mentiras, né? Dizer um monte de mentiras, um monte de falácias que não tem qualquer relação com a realidade, demonstrando que o discurso dele foi muito bem ensaiadinho. Ele não acredita nas coisas que ele falou. Obviamente, ele sabe que o Lula é o grande problema fiscal, orçamentário do Brasil hoje. Eu sempre gosto de mencionar isso aqui nos meus vídeos, né? Fernando Haddad não é um bom ministro da Fazenda, ele não é preparado para esse cargo. Pense, por exemplo, que ele foi ministro da Educação, né? O governo Lula tem muito disso, reaproveitar os políticos em vários cargos, né? Aloysio Mercadante já fez um monte de... coordenou um monte de ministérios aí diferentes. O cara é multitarefas, né? É competente em tudo. Só que não, o cara é ruim para tudo, né? Então, Fernando Haddad foi ministro da Educação no passado. O que gabarita o cara para ser o ministro da Fazenda no presente? Aliás, foi um péssimo ministro da Educação, foi o pior prefeito de São Paulo, então ele não é um bom gestor, absolutamente. Então o cara não é um bom ministro da Fazenda. Porém, ele consegue ser mais ortodoxo, mais centrado, mais pé no chão do que o restante do governo Lula, que é uma maluquice econômica absurda, uma coisa totalmente descolada da realidade, principalmente aquele núcleo duro do PT e do PCdoB, esses outros partidos aí, e esse pessoal faz muita força para a coisa caminhar para o sentido do buraco mesmo, aquele comunismo total
que a gente conhece muito bem, que é o grande sonho desse pessoal aí, né? Então, de fato, o Fernando Haddad, por pior que ele seja, ele consegue ser menos pior do que o restante do governo Lula. E de fato, assim, ele, em comparação, ele acaba sendo ali, Simone Tebet também isso se aplica a ela, ele acaba sendo ali uma ilha de sanidade econômica no meio dessa loucura toda. Então Fernando Haddad não acredita nas bobagens, nas besteiras que ele próprio está falando aqui, que o Lula passa uma mensagem positiva para o mercado de forma alguma. A mensagem que o Lula passa é de que não há sintonia entre os objetivos do Ministério da Fazenda e as vontades do Lula, que é diferente do objetivo de governo, né? Estamos falando da vontade do todo-poderoso líder, o timoneiro da nação, que é o Lula, ou pelo menos é como ele se enxerga. Então isso passa uma mensagem ruim para o mercado de que há um total desarranjo econômico no país atualmente. E isso aí faz com que as pessoas invistam menos no Brasil. O investimento estrangeiro está saindo, indo para outros lugares mais confiáveis, né? Justamente por conta disso, por conta das incertezas. E incerteza é exatamente o oposto, o contrário, o antônimo de confiança. O pessoal não tem confiança no Brasil. A confiança do brasileiro no Brasil está caindo. Fiz um vídeo aqui falando sobre a confiança do consumidor, né? Que caiu bastante. A confiança da indústria já caiu, do comércio desabou completamente, então o próprio povo brasileiro não está confiante no governo Lula. O que dirá do gringo? O que dirá do investidor estrangeiro? Não, o mundo não está olhando para o Brasil com confiança. Agora o mundo está olhando para a Argentina com confiança, porque as promessas lá são muito mais positivas. O que o pessoal está vendo acontecer no Brasil é a repetição dos erros petistas do passado, porém numa janela de tempo muito menor, com muito mais velocidade. Essa é a grande verdade que o Fernando Haddad fez questão de omitir na sua fala lá com o presidente Lula. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.